Olá, cristãos de todo o Brasil! O vídeo de hoje com toda certeza vai deixar muitas pessoas curiosas. Isso porque nós vamos falar dos fins dos tempos na Bíblia. Quando a gente fala do fim dos tempos, ou do arrebatamento, como também é conhecido, é importante que a gente se lembre que nós não podemos inventar acontecimentos. Nós devemos investigar profundamente aquilo que o livro sagrado nos traz como respostas. Você sabia, inclusive, que existe uma área que se dedica a estudar exclusivamente o fim dos tempos na Bíblia? Essa área se chama escatologia cristã. Essa linha de estudos se dedica a pegar o texto bíblico e estudar o que vai acontecer antes e depois do juízo final, de acordo com a palavra. Escatologia vem de duas palavras gregas que significam separadamente estudo e último. Ou seja, esse nome faz alusão aos momentos finais dos seres humanos. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia nos diz sobre o fim dos tempos? Bom, em primeiro lugar, precisamos saber que o arrebatamento será o momento em que Jesus virá para a Terra pela segunda vez. Antes disso, porém, vários sinais vão indicar que esse momento está chegando. Um dos primeiros sinais são as guerras. Vamos ler a passagem em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Como vemos claramente, isso será apenas o começo. Além das guerras, desastres naturais também serão muitos comuns em todo o planeta, antes do arrebatamento, como, por exemplo, terremotos, secas, incêndios e mais. Outro sinal que o fim dos tempos está chegando é o surgimento de enganadores, que fingiram ser Jesus Cristo para manipular pessoas. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, nós somos avisados disso, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Outra passagem em Mateus, no mesmo capítulo, mas nos versículos 23 a 25, nos alerta sobre isso. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais de maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam o que eu vos avisei antecipadamente. Essa questão do surgimento de enganadores e da desistência da fé por muitos cristãos aparece em outras passagens. Nós vemos essa ideia em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 6. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina, que tem seguido. Nessa mesma passagem, mas no versículo 7, Deus nos diz o que devemos fazer para evitar esse destino. Vamos ler. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Os cristãos, aliás, devem estar bem atentos ao fim dos tempos, porque as passagens da Bíblia são claras. Muitas pessoas de fé vão acabar morrendo, simplesmente por dizerem que acreditam em Jesus Cristo e professam a fé cristã. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10. Deus nos alerta sobre os perigos que os cristãos vão enfrentar também em Marcos, capítulo 13, versículos 12 e 13. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O comportamento do ser humano, inclusive, vai piorar muito. Cada vez mais as pessoas vão ter atitudes ruins e comportamentos que são negativos, tanto para elas mesmas quanto para os outros. Há uma passagem profunda que fala sobre isso, sobre o comportamento dos seres humanos e que nos aconselha o que fazer. Essa passagem está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Saiba disto. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmicos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas essa não é a única passagem que nos alerta sobre o comportamento vil do ser humano. Mateus, no capítulo 24, versículo 12, nos diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porém, nos versículos 13 e 14 dessa mesma passagem, nós vemos também algo mais positivo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, quem é cristão, acredita na Bíblia Sagrada e no amor que Cristo tem por todos nós, precisa manter a perseverança e a fé na palavra, pois aqueles que conseguirem fazer isso serão salvos. Nessa mesma passagem do livro sagrado é claro: quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então o fim chegará. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os homens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 21. O destino dos cristãos que se mantiverem tementes a Deus também aparece em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Veja: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Para todos os cristãos, o arrebatamento é a promessa de vida eterna para todos aqueles que desejam habitar em paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, nos reinos dos céus. Depois do arrebatamento, aqueles que foram salvos serão elevados para os céus e lá ficarão com Deus. Dizemo-nos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 18. Os avisos de que esse dia será muito complicado, no entanto, são muitos.
Vamos investigar as passagens em Sofônias, capítulo 1, versículos 14 a 18. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão. Dias de nuvens e negridão, dias de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Uma dúvida que muitos cristãos têm é sobre quando o dia do juízo final vai acontecer. Infelizmente, a resposta pode decepcionar muita gente. Isso porque a Bíblia Sagrada não diz quando exatamente isso vai acontecer. Não existe uma data, apenas os sinais que agora você já conhece. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. O que nós sabemos é que os verdadeiros cristãos, que mantiveram a sua fé durante todo o tempo, e apesar de toda e qualquer adversidade, serão salvos. Por isso, essas pessoas não precisam ter medo. Então, o que você achou sobre saber mais sobre o fim dos tempos, na Bíblia? Qual das passagens que vimos aqui você achou mais interessante? Sem dúvidas, esse é um dos temas que gera muitos questionamentos entre os cristãos. Por isso, não esquece de comentar pra gente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu joinha e compartilhe com as pessoas que você acha que devem saber mais sobre o fim dos tempos na Bíblia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.